Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Leandro Signori. Vamos aqui fazer a correção do nosso simulado de atualidades do mês de julho de 2019. Da retrospectiva de atualidades do mês de julho de 2019. Como vocês sabem, no primeiro dia útil de cada mês eu faço uma aula de retrospectiva, fatos relevantes do mês anterior. Assim, no primeiro dia útil de agosto, às 19 horas, eu fiz esta aula ao vivo pelo canal do Estratégia Concursos no YouTube. E complementando esta aula, agora nós vamos aqui resolver as questões de um simulado que eu elaborei, não com todos, mas com vários dos fatos que eu abordei na aula. E aí, a partir dele, eu elaborei aqui 15 questões aí para vocês. Beleza? Então, quem não assistiu, primeiramente tem que assistir a nossa aula de retrospectiva de atualidades do mês de julho de 2019. Depois de assistir, resolve o simulado. Você pode ter baixado esse simulado, o arquivo com o simulado, mas se você não fez isso, você pode baixar os slides deste vídeo. Ali nos slides estão as questões, você resolve o simulado e depois de resolver assiste aqui a nossa correção, beleza? Então vem para a tela aqui comigo, galera, o nosso simulado aqui de atualidades. Deixa eu só colocar aqui, simulado de atualidades, retrospectiva de julho de 2019, pessoal. Minhas redes sociais, para quem não me segue e quer me seguir, olha aqui, ó, minha página, meu perfil no Instagram, Prof. Leandro Signori. A página é no Facebook, minha página no Facebook, Leandro Signori Atualidades, e meu canal no YouTube, pessoal, Leandro Signori. Vamos adiante aqui, questão 1 do nosso simulado. Boris Johnson, ex-ministro das Relações Exteriores e ex-prefeito de Londres, assumiu o posto de premier, deixado vago por Theresa May, que anunciou sua renúncia em meio a impasses nas discussões dos termos de saída do Reino Unido da União Europeia, o Brexit. Premier, pessoal, é o primeiro-ministro. No Reino Unido vigora o parlamentarismo, o sistema é o parlamentarista. Nós temos a rainha da Inglaterra, que é a rainha, e do Reino Unido, que é a chefe de Estado, e o primeiro-ministro é o chefe de governo. Vamos lá? A respeito dos impasses nas discussões dos termos do Brexit e de seus múltiplos aspectos relacionados, assinale a alternativa correta. Letra A. O Reino Unido já está fora da União Europeia. Falta apenas ter a ratificação do seu documento de saída no Parlamento Europeu. Galera, o Reino Unido, ele não está fora da União Europeia. Ele ainda não saiu da União Europeia. Era uma saída que estava prevista para março de 2019, 29 de março de 2019, mas não ocorreu. O último prazo de saída que foi dado pela União Europeia o final do mês de outubro de 2019. Bem, eu falo disto nas nossas aulas de atualidades, na parte que nós falamos ali da União Europeia, do Reino Unido, e nas nossas retrospectivas mensais. Letra B, Boris Johnson foi escolhido como novo premier, com o argumento de que o Reino Unido não irá pagar o valor de quebra de contrato de parceria com a União Europeia. Não é esta alternativa aqui, pessoal. Entre os termos acordados
pelo Reino Unido e pela União Europeia para a saída do Reino Unido do bloco europeu está o de que o Reino Unido vai pagar um valor considerável de dezenas de milhões, de bilhões de libras esterlinas para, enfim, como de uma certa forma, como uma indenização por ter saído aí da União Europeia, certo? Não esta alternativa aí, letra C, os cidadãos europeus que já estejam no Reino Unido antes do Brexit e do fim do período de transição perderão seus atuais direitos de residência e acesso a serviços públicos. O mesmo vale para britânicos que moram em países da União Europeia. Galera, também está incorreta esta alternativa aqui. O acordo que foi negociado, ele estabelece que os britânicos que estão residindo em países da União Europeia e nacionais dos países da União Europeia que estão residindo no Reino Unido ou que vierem a residir, a fixar residência até o final do período de transição, 31 de dezembro de 2020, eles vão ter os direitos que os nacionais dos países têm, ou seja, uma pessoa aí de qualquer país que faz parte da União Europeia e for morar no Reino Unido, já está morando ou for morar até 31 de dezembro de 2020, ela vai ter os direitos que um cidadão britânico tem de acessar o sistema público de saúde, o sistema de proteção social, seguro-desemprego, se for desempregado, e vice-versa também os britânicos que forem residir em países da União Europeia. Está errada esta letra C. Letra D. O principal ponto de conflito do Brexit é a questão da imigração de não-europeus no Reino Unido, que abriga o maior contingente de muçulmanos na Europa. Galera, está incorreto. O Reino Unido não é o país que abriga o maior contingente de muçulmanos na Europa. E vejam que a questão vem dizendo aqui que o principal ponto de conflito do Brexit é a questão de imigrantes não europeus no Reino Unido. Olha, um dos pontos de divergência e que, na verdade, um dos pontos em que os defensores do Brexit alegaram na sua campanha para que o Reino Unido saísse da União Europeia era a livre circulação de pessoas no bloco europeu, ou seja, uma pessoa de qualquer país da União Europeia pode livremente morar e trabalhar em um outro país. No caso, seria de cidadãos de outros países da União Europeia, de países menos desenvolvidos, de países emergentes, como da Europa Oriental, que migram para o Reino Unido, certo? É uma questão relacionada à livre circulação de pessoas dentro do bloco europeu. Foi um dos pontos de crítica. Letra E, Theresa May foi a segunda premier que deixou o cargo após a decisão de saída do Reino Unido da União Europeia. Está certo? Eis o gabarito da questão. Letra E, pessoal. O Brexit, a votação ocorreu no ano de 2016, foi um plebiscito. Com o resultado do plebiscito para a vitória do sim, do sair da União Europeia, o primeiro-ministro da época, o David Cameron, ele renunciou. Aí assumiu a Theresa May, que também veio a anunciar a renúncia no mês de junho, e no mês de julho renunciou, sendo escolhido Boris Johnson. A Theresa May, ela liderou por parte do Reino Unido, ela capitaneou a negociação dos termos do Brexit. O acordo estabeleceu e assim estabelece também o Tratado de Lisboa, um dos tratados constitutivos da União Europeia, que tem que ser aprovado por ambas as partes.
A União Europeia já tinha aprovado, faltava o Reino Unido, e no Reino Unido tinha que ser submetido ao Parlamento Britânico. E a Theresa May submeteu 3 vezes os termos do acordo, e nas 3 vezes o Parlamento do Reino Unido rejeitou, e ela tentou encaminhar uma 4ª vez a votação dos mesmos termos aí do acordo, nem chegou a encaminhar, e diante do insucesso dela em conseguir fazer aprovar o acordo que ela negociou, ela ficou sem condições políticas de continuar como primeira-ministra do Reino Unido, e ela renunciou. E para sucedê-la, para seguir com o Brexit, foi escolhido o Boris Johnson, que disse que o Reino Unido sai da União Europeia no último prazo acordado, que é até o final do mês de outubro de 2019, com acordo com a União Europeia ou sem acordo com a União Europeia, soft Brexit ou hard Brexit. Seguimos, galerinha. 2, o Irã deteve no dia 19 de julho 2 navios no Estreito de Hormuz. Nas semanas anteriores, as tensões já haviam se acentuado, com ataques a navios no Golfo de Omã e com a derrubada de um drone de vigilância norte-americano nas proximidades. Olha aí, pessoal, tensão entre os Estados Unidos e o Irã. Com base nesses fatos e nos seus conhecimentos de geopolítica, assinale a alternativa correta. Letra A. A escalada das tensões no Oriente Médio preocupa analistas que temem um conflito nuclear sem precedentes. Galera, está incorreta. A escalada das tensões, de fato, preocupa analistas, preocupa lideranças políticas, lideranças internacionais que temem por um conflito, mas não pela escalada de um conflito nuclear sem precedentes. Porque ali as partes envolvidas, o Irã, ele não possui armas nucleares. Os Estados Unidos possuem armas nucleares, mas não utilizariam armas nucleares na eventualidade de um conflito com o Irã, e mesmo ali um conflito envolvendo aí outros países do Oriente Médio. Ok, galera? Letra B. O Irã tem endurecido o tratamento com os Estados Unidos devido ao seu rígido controle de fronteiras com relação aos cidadãos iranianos. Está incorreta, pessoal. É o seguinte, os Estados Unidos se retiraram do acordo sobre o programa nuclear iraniano no ano de 2018. A partir da retirada, os Estados Unidos retomaram sanções econômicas, que eles intensificaram depois. Sanções econômicas cada vez mais duras com o Irã, com a intenção de sufocar a economia iraniana. E os Estados Unidos, o Donald Trump, uma das características do seu governo é agir duramente em relação à imigração ilegal e, inclusive, aperfeiçoar o controle, a rigidez para a entrada legal de imigrantes nos Estados Unidos, galera. E claro que nesta política aí do Donald Trump, um dos países no qual os Estados Unidos têm agido aí duramente em relação à entrada de pessoas desta nacionalidade nos EUA é o Irã. Agora, o Irã não tem endurecido o seu tratamento com os Estados Unidos em relação a isso. E aí fala em controle de fronteira. Estados Unidos está na América do Norte, Irã está na Ásia, no Oriente Médio. Eles não fazem fronteira. Beleza, galera? Letra C. Mais de 30% da exportação mundial de petróleo é escoada pelo Estreito de Hormuz, o que faz com que o que acontece na região tenha o potencial de se refletir no preço da gasolina e na economia do mundo todo. Galera, é o gabarito aqui da questão. Eu já vou seguir falando aí
dela. Vamos ver os erros das outras duas. Letra D. O presidente americano Donald Trump tem buscado se aproximar do Irã e conciliar os dois lados. O Irã, por sua vez, tem se afastado de qualquer aproximação norte-americana. Não, né, pessoal? O Donald Trump não tem buscado esta conciliação, ele tem endurecido com o Irã. E o Irã também não é verdade. O Irã já disse, olha, se os Estados Unidos quiser negociar, a gente negocia, mas nós não confiamos aí no presidente Donald Trump. Assim, ele também não tem se afastado. Para o Irã interessa negociar, é a parte mais fraca nesta tensão. Mas o Irã vai negociar, já disse que senta para negociar, mas não vai aceitar imposições, submissões. Letra E. O Irã domina o Estreito de Hormuz geograficamente e possui a maior força marinha atuando na região. Também está incorreta esta alternativa aqui, pessoal. O Estreito de Hormuz é um importante estreito que existe no Oriente Médio. Nós temos ali, vocês podem recorrer a um mapa aí da Ásia, vocês vão ver que nós temos o Golfo Pérsico, aí nós temos um estreito, que é o Estreito de Hormuz, e o Golfo de Omã, enfim, ou seja, o Estreito de Hormuz dá acesso para esses dois golfos, né? Do Golfo de Omã, tu sai ali para o Oceano Índico, passa por um outro estreito, que é o Estreito aí de Bab el-Mandeb, e entra no Mar Vermelho, atravessa o Canal de Suez e chega ali no Mar Mediterrâneo. São dois estreitos importantes, pessoal. Mas ali no Estreito de Hormuz, de um lado você tem o Irã, do outro lado tem Omã, certo? Ou seja, nós temos ali águas de Omã, tem ali um enclave, uma possessão de Omã ali em uma das pontas do Estreito de Hormuz. Do outro lado você tem o Irã e tem ali as águas internacionais. E é um estreito bastante estratégico porque ele escoa uma parte importante das exportações de petróleo do mundo, porque o que nós temos ali no Golfo Pérsico, pessoal? Nós temos a Arábia Saudita, nós temos os Emirados Árabes Unidos, o Catar, o Bahrein, o Kuwait, o Iraque e o próprio Irã, que utilizam o Golfo Pérsico para escoar a sua exportação de petróleo. Petroleiros que abastecem em portos destes países e vão atravessar o que, pessoal? O Estreito de Hormuz, aí vão entrar no Golfo de Omã. Assim, nós temos aí vários países com marinha atuando na região, os próprios Estados Unidos têm uma marinha também na região ali, tem embarcações da sua marinha na região ou nas proximidades. Não podemos aí dizer que o Irã domina o Estreito de Hormuz, porque uma parte do estreito, como eu falei, do seu litoral, está num outro país, que é Omã. Assim, o gabarito da nossa questão, galera, é a letra C. Embora o Irã tenha uma marinha expressiva, pessoal, uma marinha expressiva muito importante, esse Estreito de Hormuz é um estreito que muito vigiado e onde muitos países têm muita atenção aí sobre ele. A Arábia Saudita, ela também tem para o Oriente Médio, ela também é muito potente militarmente. Questão 3, pessoal, envolvido em escândalo, governador de Porto Rico renuncia após protestos. Ricardo Rossello diz que entregará o cargo na sexta-feira. Ele será substituído temporariamente pela secretária de Justiça, Wanda Vasque. Pessoal, onde fica Porto Rico? Porto Rico fica ali no Mar do Caribe, pessoal.
e pertence aos Estados Unidos. Ali fala governador de Porto Rico, pertence aos Estados Unidos, foi uma antiga colônia espanhola que posteriormente foi conquistada da Espanha pelos Estados Unidos. Vamos lá aqui, assinale a alternativa que apresenta corretamente o principal motivo dos protestos que culminou com a renúncia de Ricardo Rosseló. Letra A crise econômica e social que assola o país nos últimos anos, intensificada pelos desastres naturais. De fato, o país já está em crise econômica e social também há vários anos. Desastres naturais também ocorreram, ajudaram a intensificar a crise, mas não foi por isto que o Ricardo Rosseló ele renunciou. Letra B, a forte oposição parlamentar impedindo a sua governabilidade. Também não, galera. Letra C, a rejeição de um projeto de lei que permitiria o aborto em casos de estupro. Também não. Letra D, o vazamento de declarações ofensivas suas a respeito de comentários sobre mulheres e homossexuais. Eis aqui o gabarito da questão. E a letra E, o apoio ao presidente norte-americano Donald Trump em relação às suas críticas feitas aos latinos. Também não, galera. O Ricardo Rosseló, aí é o seguinte, ó, pessoal, vazaram conversas dele em qual aplicativo, pessoal? No Telegram, eu ia falar Instagram, é no Telegram. Telegram, que também está aí no foco no Brasil, porque vazaram conversas de procuradores da Força Tarefa da Lava Jato, relacionado aí às atividades da Lava Jato, a opiniões que eles emitiam e conversas aí também com o ex-juiz e atual ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, que estão sendo divulgadas aí principalmente pelo site The Intercept Brasil. E o Telegram aqui também em Porto Rico, vazaram declarações, conversas, diálogos do governador com outros políticos, em que ele fazia comentários machistas, comentários discriminatórios, comentários misóginos, homofóbicos em relação a mulheres e a homossexuais, assim, pessoas ali de Porto Rico, certo, galera? Então isso gerou um escândalo e ele, que já não gozava de muita popularidade, não tinha uma boa popularidade, ele, diante de protestos que pediam a renúncia dele, cada vez maiores, ele renunciou, galera. Questão 4, partidos de oposição do Paraguai anunciaram nesta quarta-feira, 31, que apresentarão um pedido de impeachment contra o presidente Mário Abdo, é o Mário Abdo Benítez, pessoal, e o vice-presidente Hugo Velásquez, por conta do escândalo em torno de uma polêmica renegociação com o Brasil sobre a compra de energia de Itaipu. O acordo polêmico assinado entre o Brasil e o Paraguai a respeito da usina de Itaipu prevê que, letra A, os lucros auferidos com o turismo em Itaipu não serão mais repassados ao Paraguai. Não, galera, invenção do examinador, não tem nada a ver. Letra B, em caso de contenção de utilização da energia, o Brasil receberá prioritariamente a energia disponível. Também não. Invenção do examinador. Letra C, o Paraguai aumenta a previsão de compra da chamada energia garantida, mais cara, reduzindo o consumo de energia chamada de excedente, que é mais barata. Eis aqui o gabarito da questão. A letra D, o Paraguai deverá se responsabilizar por todos os custos de manutenção da usina
Errado. Letra E, a venda por completo da parte pertencente ao Paraguai da usina hidrelétrica de Itaipu para o Brasil em um período de 5 anos. Também estão incorretas. Pessoal, ainda não está muito claramente explicado o que ocorreu neste episódio aí, mas é o seguinte, ó, deixa aqui eu explicar para vocês. Brasil e Paraguai, a Itaipu é binacional, cada um tem metade da usina hidrelétrica. E lá no acordo, no tratado sobre Itaipu, eles estabeleceram que cada um ficaria com metade da energia produzida e que o que o Paraguai não utilizasse, o Brasil compraria, a Eletrobras ela compraria. E o Paraguai, na época, ele só utilizava 7% de toda a energia produzida, e o Brasil ficava com a sua parte, 50%, passou a comprar 43% do Paraguai. Hoje, o Paraguai ele utiliza um pouco mais, o Paraguai cresceu economicamente, já consome mais energia. Aí eles têm lá a energia garantida, que é uma energia certa que será produzida, e eles têm a energia excedente, que é uma energia extra, produzida a mais. Enfim, lá por meio de cálculos, de metodologias que existe ali na Itaipu binacional. E a energia que o Brasil compra e a que o Paraguai também utiliza é energia garantida, que ela tem um preço em dólar por megawatt. E nós temos a energia excedente. Eu acho que a energia garantida é 40 ou 45 dólares o megawatt. E tem uma energia excedente, que é produzida a mais. Essa energia sobra. Beleza. E esta energia, ela tem um custo de produção menor, que eles estabeleceram, Brasil e Paraguai, de 6 dólares por megawatt. Bom, e o que ocorre? Anualmente, a Eletrobras no Brasil e a empresa de energia do Paraguai, eles têm que apresentar uma previsão aí diária, anual, de quanto que eles vão utilizar de energia garantida. Beleza, então e essa energia ela tem que ser fornecida para o Brasil e para o Paraguai. Caso tanto o Brasil como o Paraguai venham a necessitar de mais energia, eles vão utilizar a energia excedente, que tem um preço pelo megawatt bem menor. E qual era a crítica que o Brasil fazia? Que o Paraguai ele vinha colocando lá na sua previsão uma determinada quantidade de energia garantida que ele iria utilizar, mas que era uma previsão subestimada, que se sabia que o Paraguai iria utilizar muito mais, aí ele precisava de mais energia, ele lançava a mão da energia excedente por um preço muito mais barato. Assim, vamos supor, de toda a energia que ele utilizava, metade era garantida e metade era excedente. Fazia a composição de custos, gerava um preço médio bem menor do que se ele só pegasse de energia garantida. E o Brasil estava cobrando isto do Paraguai. Vocês têm que ser realistas nas previsões de vocês. E fizeram uma ata, um acerto aí formal, Brasil e Paraguai, uma ata em que nesta ata o Paraguai ele concordou em comprar mais energia garantida e menos energia excedente. O que ia acontecer, pessoal? O preço da energia para os consumidores paraguaios vai ficar bem maior. E foi uma negociação secreta entre Brasil e Paraguai no ano de 2019, e esta negociação veio à tona. E segundo a ANDE, a empresa de energia do Paraguai, o custo da energia elétrica ia aumentar 30% no Paraguai. Muitos protestos, o povo ficou sabendo, foi para a rua,
O presidente Mário Abdo Benítez, ele chegou a estar ameaçado de impeachment. No Paraguai, impeachment é relâmpago, não é como no Brasil, que tem todo o processo do contraditório da ampla defesa, leva meses. Lá é tudo muito rápido. Ante a ameaça de sofrer o impedimento, o Paraguai contatou o Brasil e pediram a anulação da ata sobre este acordo aí da energia aí de Itaipu. O Brasil concordou rapidamente, o embaixador brasileiro no Paraguai, lá representando o Brasil, e mais ali autoridades paraguaias assinaram a revogação da ata, pronto, deixou de estar em vigor. Mas no momento em que eu gravo este simulado, a oposição paraguaia quer realmente saber o que estava por trás disso, se tinha mais alguma coisa a mais. E esta crítica aí foi uma negociação secreta, não se ficou sabendo no Paraguai. Bom, galera, é isso aí, mas olhando aí pelo lado do Brasil, enfim, não está aí errado o Brasil em exigir que o Paraguai faça uma previsão realista. Bom, pessoal, tem outros fatores aí que podem estar envolvidos que a imprensa tem noticiado aí alguns deles. Beleza? Questão 5, incêndio criminoso em estúdio de animação deixa 33 mortos. Antes de morrer, autor gritou: "Vocês vão morrer". O caso mencionado ocorreu em qual país? O gabarito da nossa questão é a letra E, o Japão. Para resolver esta questão, vocês tinham que ter assistido a nossa retrospectiva do mês de julho de 2019. Não dava para tentar encontrar uma pista, adivinhar, e foi um japonês lá que entrou num estúdio de animação, um conhecido estúdio de animação, de produção aí de conteúdo, de animes, no Japão, e tocou fogo lá. E aí, o que diz aqui, que deixou 33 mortos. Antes de morrer, o autor gritou: "Vocês vão morrer". Tocou fogo e realmente 33 morreram. Polícia investigando quais teriam sido as motivações deste criminoso, deste assassino japonês. 6. Os Estados Unidos comemoraram neste sábado, 20 de julho, galera, o aniversário de 50 anos da chegada do homem na Lua. Para marcar a data histórica, foi realizada uma série de eventos, com shows e até partidas de beisebol. Qual o nome da expedição que levou os primeiros astronautas à Lua? Viu, pessoal? 50 anos da chegada do homem à Lua, comemorou-se em 2019, foi em 1969, 20 de julho. Pessoal, prestar atenção, podem vir questões sobre isso. E aqui pergunta o nome da expedição que levou os primeiros astronautas à Lua: Columbia, Sputnik 1, Neil Armstrong, Apollo 11 e Houston. Pessoal, gabarito aqui é a letra D, Apollo 11, galera. Neil Armstrong foi um dos astronautas. Ele faleceu há alguns anos atrás. Quando ele faleceu, o Barack Obama era o presidente dos Estados Unidos, ele até disse: "Neil, para mim, foi um dos maiores americanos". Neil Armstrong, Buzz Edwin Aldrin e Michael Collins, se não me enganei, e nenhum dos nomes eram os astronautas que estiveram ali nesta missão, a missão Apollo 11. Comemora-se 50 anos, em um momento em que se fala em uma nova ida de astronautas à Lua. Os Estados Unidos estão com uma nova missão relacionada a isso, trabalhando, projetando. O Donald Trump quer que isto ocorra
no último ano de um eventual segundo governo seu, se ele vier a se reeleger presidente. Temos toda uma discussão aí também sobre enviar humanos para Marte, uma nova etapa aí da corrida espacial. A própria NASA estima que no ano de 2030, se essas estimativas não mudaram, vai chegar aí a primeira missão espacial com humanos em Marte, que seria uma missão só de ida, sem volta também, segundo aí o que tem se falado. Até lá, tudo pode mudar, várias coisas podem mudar, galera. Beleza? Questão 7, aí ó, continuamos no espaço. A Índia enviou nesta segunda-feira, 22, a missão não tripulada Chandrayaan-2, destinada a pousar na Lua em 6 de setembro deste ano. O foguete GSLV-MK-LLL da Agência Espacial Indiana ISRO decolou a 1h43, 6 horas e 3 minutos de Brasília, da plataforma de lançamento Sriharikota. Se o foguete chegar até o destino em setembro deste ano, o país será o quarto da história a aterrissar no satélite natural. Galera, Chandrayaan-2 é uma missão não tripulada, estimativa é que chegue em 6 de setembro, na parte sul da Lua, que é a parte menos conhecida do ser humano. Aqui uma observação de português: aterrissar. Se cair em prova de português, vier um texto, pessoal, aterrissagem, é na Terra, aterrissar. Na Lua é alunissagem. E em Marte, como seria, pessoal? Eu estou aqui supondo, não estou dizendo que não consultei os dicionários, nem os professores de português. Será que seria uma amartissagem? Beleza, mas vamos lá. Questão pergunta: quais foram os outros 3 países que já pisaram na Lua? Vejam só, galera, aqui pisaram no sentido que já mandaram missões que tiveram sucesso para chegar na Lua, até porque esta missão indiana, Chandrayaan-2, ela é uma missão não tripulada, vai ficar lá fazendo explorações na parte sul da Lua. Quais foram os outros 3 países, galera? Estados Unidos, Rússia e China. O gabarito é a letra E. Vamos nos lembrar que há pouco tempo, não faz muito tempo que isso ocorreu, Israel também enviou uma missão não tripulada. O objetivo era pousar na Lua, mas não obteve sucesso. Explodiu antes de pousar aí na Lua, pessoal. 8, os Estados Unidos designaram oficialmente nesta quarta-feira o Brasil como um aliado prioritário extra-OTAN, cumprindo uma promessa feita em março, durante encontro entre os presidentes dos 2 países, Donald Trump e Jair Bolsonaro, em Washington. Ser um aliado prioritário extra-OTAN aproxima militarmente o Brasil dos Estados Unidos. Ao entrar nesta classificação, o Brasil consegue, de fato, no governo de Jair Bolsonaro, e sob a perspectiva das relações exteriores, das relações internacionais do Brasil, no governo de Jair Bolsonaro, em que coloca os Estados Unidos como um aliado prioritário, preferencial, e o Brasil procurando alinhar posições suas com as posições dos Estados Unidos na esfera internacional. Neste sentido, foi uma vitória
para a diplomacia do governo do presidente Jair Bolsonaro. O Brasil buscava aí ser um aliado prioritário extra-OTAN. O que é a OTAN? Organização para o Tratado do Atlântico Norte, uma aliança de defesa mútua que reúne países europeus e países da América do Norte, com esse objetivo de ajuda mútua, de defesa mútua. Se um país da OTAN é atacado, todos os outros se sentem atacados e devem cooperar na defesa do país que está sendo atacado, pessoal. E aqui, então não é, aliado prioritário extra-OTAN. Primeiro, o Brasil não passou a fazer parte da OTAN. Segundo, a OTAN tem também os parceiros globais da OTAN. O Brasil não ficou um parceiro global da OTAN, porque quem que escolhe os parceiros globais é a OTAN, não é os Estados Unidos, é o conjunto dos países que fazem parte da OTAN. E na América do Sul, o único parceiro global da OTAN é a Colômbia. E aí o Brasil ficou o quê? Um aliado prioritário extra-OTAN dos Estados Unidos. A OTAN, os Estados Unidos fazem parte. E para fora da OTAN, os Estados Unidos têm aliados, outros países que eles consideram ter uma aliança prioritária. E na América do Sul, o Brasil passa a ser o segundo país nesta condição de aliado prioritário extra-OTAN. Qual que é o outro país? É a Argentina. Tá bom, galera? Então deixei bem claro para vocês aí, é aliado prioritário dos Estados Unidos, fora a OTAN, porque a OTAN é a aliança, os Estados Unidos fazem parte, é a aliança de defesa, aliança militar prioritária dos Estados Unidos. Ser um aliado prioritário extra-OTAN aproxima militarmente o Brasil dos Estados Unidos. Ao entrar nessa classificação, o Brasil consegue encaminhar, após 5 anos, um pedido de participação em organização, caso cumpra os objetivos propostos ao longo desses anos. Não, o Brasil nunca vai conseguir ser um membro da OTAN, porque a OTAN prevê lá quais vão ser aí os seus membros e não considera territorialmente que países da América do Sul, África, Ásia, Oceania venham aí a ser membros. Na verdade, lá o Tratado da OTAN fala em países europeus, embora tu tenha ali países, próprios Estados Unidos, que não são da Europa, sejam membros da OTAN. Mas aqui, no caso, só se mudar o Tratado da OTAN, que o Brasil pode conseguir a ser um parceiro global da OTAN, como é a Colômbia. Letra B, solicitar ajuda militar da organização em caso de desastres naturais e guerras. Também não é o que prevê ser parceiro extra-OTAN, parceiro, aliado prioritário dos Estados Unidos, extra-OTAN. Letra C, acesso ao sistema de segurança e inteligência da organização. Também não, galera. Letra D, a entrada e saída de fronteiras dos cidadãos, sem restrição pelos países que participam da organização. Também não, galera. Tudo invenção do examinador, da banca. Letra E, eis o gabarito. Comprar com mais facilidade armas, equipamentos de defesa e tecnologia dos Estados Unidos. Vejam só, os Estados Unidos são a maior potência militar do mundo, eles inovam permanentemente em tecnologia militar, não são o único, o próprio Brasil inova em tecnologia militar, mas enfim, mais da metade dos gastos militares anuais no mundo, eles são executados pelos Estados Unidos. E como aí grandes produtores de tecnologia militar, isto interessa às forças armadas dos outros países. Sendo um aliado prioritário extra-OTAN, dos benefícios a que o Brasil passa a ter é uma maior facilidade para comprar armas produzidas
nos Estados Unidos, equipamento de defesa e de tecnologia militar dos Estados Unidos, porque as Forças Armadas norte-americanas têm os seus fornecedores e eles estabelecem para os seus fornecedores que eles só podem vender armas, armamento, que tecnologia que é fornecida para as Forças Armadas norte-americanas com autorização da área de defesa dos Estados Unidos, senão não pode, certo? E aí a área de defesa dos Estados Unidos faz lá leilões para venda de equipamentos, de tecnologia militar dos Estados Unidos, e aí o Brasil vai poder participar destes leilões. Isso acaba interessando aí os militares brasileiros, pessoal. Seguimos, questão 9. A cada 45 dias, o cupom se reúne para deliberar sobre a taxa Selic, buscando o cumprimento da meta anual de inflação fixada pelo Conselho Monetário Nacional. Quando a inflação está alta ou indica que vai ficar acima da meta, o Copom eleva a Selic. O Copom é o Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil, pessoal. Dessa forma, os juros cobrados pelos bancos tendem a subir, encarecendo o crédito, financiamentos, empréstimos, cartão de crédito, freando o consumo e reduzindo o dinheiro em circulação na economia. Com isso, espera-se que a inflação venha a cair. Qual foi a decisão tomada pelo Copom em relação à taxa Selic na reunião de julho de 2019? Pessoal, eu sempre digo que é raro aí números serem cobrados nas provas de atualidades. Às vezes eles podem ser cobrados. Aqui eu fiz um simulado colocando um número porque já fazia muito tempo que a taxa básica de juros, a taxa Selic, mais de um ano que ela estava no patamar de 6,5% ao ano. E na reunião do mês de julho, reduziu-se o percentual da taxa de juros, que passou de 6,5% para 6% ao ano. Como fazia mais de um ano que estava em 6,5%, não era, nas reuniões do Copom era mantido este patamar aí da taxa de juros, e então é uma novidade após muito tempo, pode ser cobrado em prova. Eu resolvi aqui fazer a cobrança do número, e vejam que para auxiliar os estudos de vocês, ali no caput da questão eu coloquei aí o que é o Copom e qual o objetivo aí do controle aí da taxa de juros, um deles pelo menos. Então, letra A é o nosso gabarito, reduziu de 6,5% para 6% ao ano. Perfeito? 10. Iniciado em 27 de fevereiro de 1994. Com a publicação da medida provisória número 434. Implantado no governo Itamar Franco. Plano Real completou 25 anos em 2019. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o que foi o Plano Real. Galera, primeiramente, eu quero aí fazer uma observação. 25 anos do Plano Real. E ele foi implementado, vejam o que diz ali, ó, no governo do ex-presidente já falecido Itamar Franco, que o Caceta e Planeta lá debochava dele e dizia o presidente devagar Franco. Era ministro da Fazenda na época o Fernando Henrique Cardoso, FHC, que viria a ser presidente a partir de 1995, mas que ficou famoso, conhecido como o pai do Plano Real. Então prestem atenção, não foi Fernando Henrique Cardoso que era o presidente, não foi no seu governo que o Plano Real foi implementado, foi no governo de Itamar Franco, que era vice-presidente da República, na chapa lá do Fernando Collor de Mello, que teve impeachment, foi empichado
e no seu lugar assumiu o vice-presidente, Itamar Franco. Vamos lá? Na nossa questão 10, o que era o Plano Real? Uma Secretaria Especial de Governo implementada para fazer a transição dos governos militares aos governos democráticos. Não tem nenhum sentido, né, pessoal? Letra B, um decreto que alterou o recolhimento de impostos para controlar a inflação. Também não. C, um amplo programa de infraestruturas para movimentar a economia que estava em recessão. Também não. Letra D, alterações na Constituição. Frente ao crescimento negativo do PIB, que fixaram para um período de 10 anos a taxa de juros no país, a fim de controlar a economia. Também não, pessoal. E letra E, um programa econômico para combater a hiperinflação e a possibilidade de uma catástrofe econômica. Eis o gabarito. Letra E, era um período de inflação elevada, 25 anos. Veja, se você tem menos de 25 anos, você não sabe o que é inflação. Não viveu o período da hiperinflação no Brasil, de inflação elevada. Tiver um pouco mais, 28, 29, 30, também não vai ter memória inflacionária, porque era muito pequeno. Mas pergunta aí para os seus pais o que foi aquele período, aquela época, a inflação aí passando de 1000% ao ano, galera. Casas das centenas ao ano. E isto gera instabilidade econômica, corrói muito rapidamente o valor de compra dos salários, gera, como eu já falei, instabilidade econômica e ali a questão fala possibilidade de uma catástrofe econômica. Se a inflação continuasse aumentando, se ela não fosse debelada, gera uma desorganização geral na economia, como já aconteceu em muitos outros países, e é o que nós vivemos na Venezuela, mas lá já está na casa aí dos milhões%, não dá nem para comparar com o caso brasileiro naquela época. Joia, pessoal? Então, derrubou o Plano Real, derrubou a inflação e a partir dali nós passamos a viver no Brasil com uma inflação muito baixa, em que pesa aí, não é pouca coisa, pessoal, 1/4 de século. E é uma das condições para que um país cresça economicamente, a estabilidade da sua moeda, inflação baixa, não quer dizer que não pode crescer. Pode e cresce, temos N exemplos no mundo, mas é algo que ajuda ou deveria ajudar a evoluir mais economicamente. Mas enfim, né? O Brasil, nesses seus múltiplos problemas econômicos, sociais e políticos, avançou, claro que avançou neste período todo, mas poderia ter avançado mais. Seguimos, questão 11. O ministro Dias Toffoli, presidente do STF, Supremo Tribunal Federal, acatou pedido da defesa do senador Flávio Bolsonaro, PSL do Rio de Janeiro, para a suspensão de todos os inquéritos que têm como base dados sigilosos do COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, e da Receita Federal, sem autorização judicial. Suspender todos os inquéritos que têm como base dados sigilosos do COAF e da Receita Federal, sem autorização judicial. O que solicitou aqui o senador Flávio Bolsonaro? Que deveria ter a autorização judicial. Naquele caso das rachadinhas na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que envolve aí ele, um ex-assessor dele, o Queiroz, mas vamos ver o que a questão está perguntando. Assinale a alternativa que indica corretamente uma das principais atribuições do COAF. Olha aqui, ó, pessoal. Controle de atividades financeiras. Olha a dica da questão, olha a barbada. Financiar obras de infraestrutura, como rodovias e usinas de energia. Não é, galera, não é. B. Autorizar remanejamento de verba com fins de bonificação para servidores públicos. Também não, ele controla atividades financeiras. C. Combater o crime organizado.
que ocorre através das redes de ilegalidade. Não, pessoal. Os relatórios sigilosos do COAF, que são utilizados pelo Ministério Público para investigar, pela polícia, eles servem para combater o crime organizado, da lavagem de dinheiro, da corrupção, servem. Mas o COAF é um conselho administrativo. Ele não combate o crime organizado. Letra D. Analisar projetos econômicos e sua viabilidade, trabalhando na sua implementação. Também não. Letra E. Promover a proteção dos setores econômicos contra a lavagem de dinheiro. Eis o gabarito da questão. Se vocês forem no site do COAF, lá vai dizer que ele tem como missão produzir inteligência financeira e promover a proteção dos setores econômicos contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. Beleza, galerinha? Próxima questão 12, COAF aí, que já está há alguns anos bastante falado aí no Brasil, é algo importante para o Estado brasileiro, muito importante para o Estado brasileiro, para combate à corrupção, para a lavagem de dinheiro no Brasil, para crimes relacionados aí à área financeira, galera. Rebelião deixa 57 mortos no presídio de Altamira, sudoeste do Pará. Segundo a SUSIP, que é a Superintendência de Serviços Penitenciários do Pará, 16 presos foram decapitados. Que horror! Uma briga entre organizações criminosas provocou a rebelião. Então, 57 mortos, parece que depois encontraram mais um corpo, 58 mortos e 16 foram decapitados. Os outros foram, ali na rebelião tocou-se fogo em um pavilhão e tinham presos ali que não conseguiram fugir, morreram sufocados, pessoal. 2 agentes prisionais foram feitos reféns. Esse foi o maior massacre em presídios em 2019. No mês de maio, outro grande massacre ocorreu no país, quando 55 presos foram mortos em diferentes presídios do estado. Galera, veja que traz uma notícia sobre rebelião, massacre no presídio de Altamira, sudoeste do Pará, mas também as notícias vieram lembrando de outros massacres ocorridos no mês de maio, 55 mortos em diferentes presídios do estado, pessoal. E a questão vai perguntar qual que é o estado. O gabarito é a letra D, pessoal. Quem acompanhou, um deles ali, o COMPAGE, o Complexo Penitenciário Anísio Jobim, onde nós tivemos também um grande massacre na virada aí no início ali, virada do ano de 2016 para 2017. Beleza, pessoal? Seguimos, questão 13. Desde o dia 7 de junho, os registros de sarampo dispararam 850% no estado de São Paulo, passando de 51 para 484. Até o último balanço divulgado na sexta-feira 19 pela Secretaria Estadual de Saúde. A grande maioria dos casos foi confirmada na capital, 363. E o número preocupa, por já ser o maior em mais de 20 anos. O principal motivo para o alarmante aumento nos casos de sarampo está relacionado a, galera, vários estados brasileiros com surtos de sarampo. Aqui está falando de São Paulo, o estado com maior número de casos, vários outros estados, Distrito Federal também, outros estados aí com muitos casos de sarampo. E aqui está perguntando, o principal motivo para esse alarmante aumento nos casos de sarampo está relacionado. Proliferação do mosquito transmissor Aedes aegypti devido às indevidas condições sanitárias. Claro que não, pessoal. O Aedes aegypti não transmite sarampo.
Ele transmite a dengue, zika vírus, chikungunya, guillain-barré, febre amarela urbana e enfim, a proliferação aí de casos de sarampo não se dá por meio de picada de mosquito. Letra B, baixa cobertura vacinal por parte da sociedade, facilitada pelas fake news que se espalham a respeito de vacinas. Eis o gabarito da questão. O que tem ocorrido, pessoal? Existe uma população alvo a ser vacinada regularmente, anualmente, nas campanhas de vacinação. Tem um percentual que é de 95% da população alvo a ser vacinada, para evitar surtos, epidemias, e aqui no caso do sarampo e de outras vacinas no Brasil. O que tem acontecido? Esse percentual tem ficado abaixo, bastante abaixo, e segundo autoridades de saúde, um dos fatores relacionados a isso e as notícias vieram aí trazendo informações sobre isso, no caso aqui do sarampo, é as fake news, as notícias falsas a respeito de vacinas, o movimento anti-vacina que nós temos aí no mundo, que também existe no Brasil, de efeitos colaterais aí de vacinas, pessoal. Meus amigos, talvez eu estou aqui falando e algum de vocês pode até ler muito sobre isto e ser adepto do movimento aí anti-vacina, de teorias da conspiração em relação a malefícios, a armações, tramas das vacinas, mas um período aí de grande disseminação do conhecimento, de evolução da ciência, de facilidade de acesso ao conhecimento. Nós temos aí várias teorias se espalhando, se facilitaram com o advento aí da internet, das telecomunicações, e aqui no caso é isso, né? Tem gente, não vou. Então, muita gente não levou seus filhos para se vacinar, resultado, contraíram aí a doença, a enfermidade do sarampo. Letra C, falta de campanhas de planejamento por parte do governo, que orientem quais medidas devem ser tomadas para evitar a doença, que não possui vacina ainda, invenção do examinador. Letra D, possui vacina, insuficiência de médicos nos postos de saúde públicos e privados para atender a população necessitada. Também não, galera, a gente até pode ter insuficiência de médico, mas é enfermeiro, é auxiliar de enfermagem, é atendente do posto de saúde que vai dar a vacina, não precisa de um médico para isso. E letra E, imigração de venezuelanos, que acabam trazendo vírus para o Brasil. Nós tivemos isso nos anos de 2017, ano de 2018 principalmente, mas lá no norte, principalmente, sobretudo no estado de Roraima. Tivemos venezuelanos que vieram para São Paulo, mas ali no Brasil, nesse surto em Roraima, no Amazonas, também esse aumento da incidência da doença no Pará. Esses venezuelanos, eles foram vacinados pelo governo brasileiro, por autoridades aí, pela área de saúde do Brasil, pessoal. Questão 14, a atriz Ruth de Souza morreu neste domingo aos 98 anos. Ela estava internada no Centro de Tratamento Intensivo do Hospital Copador, no Rio. Ruth de Souza dedicou mais de 7 décadas à dramaturgia e é considerada um ícone para várias gerações de atores. Na Globo, atuou em dezenas de novelas, como Bem Amado, Helena e Sim a Moça. No carnaval deste ano, ela foi homenageada pela Escola de Samba Carioca Santa Cruz. 98 anos, meus amigos. Quem me dera, que Deus me dê saúde para chegar aí também aos 100 anos, pessoal. Eu quero viver muito neste nosso mundão e Brasilzão. Vamos adiante.
Ruth foi uma figura importantíssima para a consolidação e progresso da cidadania no Brasil, devido ao fato de, letra A, ter se engajado na luta e defesa da democracia frente às possibilidades de golpes de Estado. B, ser a primeira mulher a concorrer a uma vaga no Congresso. C, ter atuado em campanhas de combate à violência doméstica. D, ter sido a primeira atriz negra a se apresentar no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Eis o gabarito. Letra E, ganhar pela primeira vez um prêmio internacional de cinema pelo Brasil. Gabarito letra D. Ruth de Souza, atriz negra, pessoal, fez lá teatro, iniciou lá na vida teatral, em um momento em que havia uma discriminação racial maior em relação aos negros no Brasil. Foi uma aí destas pessoas, dessas personalidades brasileiras que contribuíram para a diminuição da discriminação racial no Brasil e a conquista aí de espaços pelos negros em nosso país, né, em busca da igualdade, pessoal, de cor da pele. Então a letra D foi a primeira atriz negra a se apresentar no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Questão 15 também para finalizar, no horizonte aí cultural, infelizmente também uma morte, mas enfim, né, pessoal? Todos vamos morrer um dia, só há duas coisas certas neste mundo, pessoal. Vocês sabem quais são delas? Uma é a morte. Todo mundo vai morrer um dia. Pelo menos se um dia encontrarem a fórmula aí da vida eterna. Mas por enquanto não encontraram. Todo mundo vai morrer um dia. E a outra, pessoal, é um dito popular. É um dito popular muito antigo, galera. E se é popular é porque é verdadeiro. Então, a morte, e o outro é o pagamento de impostos, galera. Ninguém escapa de pagar impostos na sua vida. Vamos lá. 15. O cantor, compositor e violinista considerado um dos pais da bossa nova. Morreu hoje, aos 88 anos. Bossa nova. Gênero musical. A informação foi confirmada pelo filho do artista, Marcos Gilberto, que também é músico, em seu perfil na rede social Facebook. A causa da morte não foi divulgada. O fragmento da notícia refere-se à morte de João Gilberto, Júpiter Maçã, Tom Jobim, Antônio Carlos Jobim, Baden Powell e Carlos Lira. Galera, quem morreu aqui, João Gilberto, grande nome da música brasileira, junto com Tom Jobim, Antônio Carlos Jobim, que já faleceu também, ali pais da bossa nova no Brasil, gênero musical que vai surgir na década de 50 do século passado, fez sucesso nos Estados Unidos, era chamado lá de Brazilian Jazz. Tranquilo, galera? Espero que vocês tenham ido bem no nosso simulado. Sigam estudando atualidades, dúvidas, perguntem no fórum de dúvidas do nosso curso, que eu estou aí para responder para vocês. Aqui vocês têm o gabarito das questões, pessoal. Bons estudos a todas e todos vocês, galera. Um grande abraço.